A casa 2 é basicamente o confronto direto do indivíduo com o mundo físico. É a apreensão puramente do real, daqueles dados sensíveis que estão logo ali, presentes ao nosso redor. Estamos falando daquele domínio das formas, sabe? Das cores, dos pesos, dos sabores, das texturas reais. Aqui não tem espaço nenhum para abstração. É o nosso contato primordial, cara a cara com o ambiente imediato. Esse domínio astrológico abrange a realidade absoluta e inegável dos objetos físicos. E olha só, isso inclui de forma muito fundamental o próprio corpo humano. Mas, um detalhe crucial aqui, não é o corpo enquanto autoimagem ou aquela aparência estética. Isso ficaria lá na casa 1. Aqui, o corpo é vivenciado estritamente como densidade, como peso, força e tensão. É literalmente o ser humano diante das coisas, vivendo a materialidade de um jeito totalmente incontornável. Entrando agora nos posicionamentos, vamos começar pelo Sol. Inteligência intuitiva realista. Quando o Sol está presente nessa posição, a gente encontra o conceito exato da inteligência intuitiva realista. E o que isso significa na prática? Bom, trata-se de uma relação puramente sensorial com o ambiente físico, onde o tal do outro está completamente excluído. O centro da intuição é única e exclusivamente a circunstância material. A inteligência, nesse caso, apenas contempla e descreve. Ela confia inteiramente no próprio testemunho sensorial para avaliar a matéria sem questionar muito. Isso acaba criando uma visão bem estática, quase arquitetônica da realidade. Diante de qualquer situação, a tendência é olhar e pensar, bom, tudo está exatamente do jeito que está. Rola uma compreensão passiva e imediata do fato consumado. A pessoa simplesmente se adapta ao estado das coisas e se apoia 100% no que os próprios sentidos estão relatando, enxergando o mundo exterior muitas vezes como algo até mais real do que a si mesma. Indo para o segundo ponto, temos Saturno, aporia da insubstancialidade do real e dúvida sensorial. Com Saturno, a gente encontra um contraste brutal. O mundo físico aqui passa a ser sentido como algo irreal, sabe? Algo evanescente e super fugaz. A razão recebe uma informação sensível e no mesmo instante já começa a criticar tentando comparar com alguma outra coisa. Isso acaba paralisando a experiência direta através do que a gente chama de uma dúvida sensorial agonizante. É como vivenciar uma espécie de buraco na própria percepção. Dá aquela sensação de que o mundo está, literalmente, se esfarelando nas mãos. Os dados sensoriais não trazem certeza, eles geram espanto, perplexidade e muito medo. Aí surge um questionamento constante sobre a propriedade e a permanência dos objetos físicos. Fica aquela sensação angustiante de que nunca se sabe com exatidão o que se tem ou quanto se possui, o que gera um sentimento bem profundo de pobreza, até mesmo nos momentos de abundância material. E olha, essa citação no quadro ilustra de um jeito brilhante a aporia central de Saturno na casa 2. É a constatação dolorosa daquela natureza paradoxal da matéria. A matéria é o real externo por excelência, sem dúvida. Mas ela só pode ser conhecida por sensações muito fugazes. É um paradoxo paralisante. Preservar um objeto material meio que anula a utilidade dele, certo? Mas se a gente usa esse objeto, já garante que ele vai acabar uma hora. No fundo, é um medo constante e sufocante da extinção do mundo material que acaba ditando as regras do jogo. Número 3 na nossa análise. Júpiter e Marte. Confiança absoluta versus reatividade imediata. Afastando-se totalmente daquela paralisia analítica de Saturno, Júpiter traz uma resposta extremamente ativa. Júpiter é estritamente definido como a confiança no mundo físico e recursos. Aqui, o mundo material não é visto como uma fonte de medo, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele é encarado como um repertório inesgotável e super tranquilizador de possibilidades. Existe um otimismo inerente, uma certeza de que a situação presente, por mais desconfortável que pareça ser no momento, sempre vai oferecer uma base sólida. Uma base pronta para sustentar a ação e para aquela busca espontânea por um contexto melhor e mais agradável. A justaposição aqui fica muito clara. De um lado, a gente tem aquela agonia saturnina perante a percepção de que a matéria se dissolve e simplesmente escapa do nosso controle. Do outro lado, vem o absoluto otimismo de Júpiter, que acredita veementemente que as circunstâncias físicas vão sim sempre sustentar a ação. Para Júpiter, o fato consumado é algo reconfortante, é a prova real da consistência do mundo. Já para Saturno, é só mais um lembrete aterrorizante de que tudo é efêmero. Agora, Marte, por sua vez, opera sob o conceito estrito de reatividade ao desconforto e ao fato consumado. Se rolar qualquer tipo de ameaça ao bem-estar sensorial, a resposta não vai ser aquela reflexão profunda nem um otimismo passivo. De forma alguma. A resposta é uma ação física imediata.
qualquer limitação que for percebida no mundo concreto exige uma espécie de ataque instantâneo, uma resolução na hora. É uma luta quase interminável contra situações concretas que já estão lá, estabelecidas. Marte age super rápido para eliminar qualquer coisinha que seja percebida como feia, incômoda, inadequada ou que limite de alguma forma a possibilidade de ação física. E, vamos ser sinceros, é extremamente difícil alcançar qualquer tipo de contentamento sensorial de longo prazo com este posicionamento. Por quê? Porque o simples cerco do fato consumado já é em si mesmo sentido como um desconforto enorme, um desconforto que clama aos gritos por uma resolução totalmente combativa. Ponto 4. Vênus e Lua. Imaginação harmônica e dependência sensorial. Nesse nosso último agrupamento, a dinâmica muda bastante. Os estados emocionais internos é que passam a ditar de forma imperativa a própria experiência do mundo físico externo. Vênus, especificamente, apresenta-se através do conceito de imaginação harmônica e memória dos dados sensíveis. O mecanismo principal funcionando aqui é o de reter na memória apenas aqueles dados sensíveis mais agradáveis e simplesmente abstrair, dar um delete, nos desagradáveis. Então, essas imagens que ficam armazenadas na mente são usadas ativamente, através da imaginação mesmo, para otimizar e embelezar artificialmente as sensações do dia a dia. É uma tentativa constante de adaptar o ambiente às próprias expectativas de equilíbrio. Só que tem um porém gigantesco aí. O que se torna realmente perigoso nesse cenário é que, caso ocorra um estado emocional invencivelmente depressivo, a coisa complica. Isso vai se manifestar instantaneamente como uma alteração dramática na percepção de todo o ambiente. De repente, o mundo físico adquire uma aparência definitivamente feia, discordante e sem graça. É literal. A desolação interior acaba se projetando fisicamente no ambiente, e com uma nitidez que chega a ser assustadora. E para fechar nossa análise, a Lua é definida pela hipersensibilidade aos objetos físicos e dependência emocional do bem-estar sensorial. Nesse caso, os objetos deixam de ser meras coisas inertes jogadas por aí. Eles são tratados como extensões literais do próprio indivíduo. E isso acaba gerando apegos profundos ou até mesmo rejeições supersentimentais. O bem-estar físico acaba funcionando aqui como a base inegociável, o alicerce para a segurança psicológica. Basicamente, a realidade material e aquelas necessidades físicas mais essenciais criam toda a estrutura da segurança emocional da pessoa. Qual é o resultado prático disso? Resulta numa relação cíclica e profundamente instável com a realidade. É uma dinâmica onde a felicidade inteira passa a depender daquela capacidade passiva de receber gratificação do ambiente momento a momento. Coisas corriqueiras, como o que se come ou como se dorme, ganham um peso enorme. Isso acaba criando uma dependência muito aguda da satisfação imediata. Então, fica aquela reflexão provocativa para a gente fechar e pensar. Se o bem-estar da mente e da emoção está assim tão acorrentado à densidade, ao peso e à forma desse nosso mundo material, até que ponto as nossas reações emocionais são verdadeiramente livres? Ou será que elas são apenas reflexos automáticos de um ambiente físico que nunca, jamais, para de flutuar e mudar? É uma questão central, daquelas que desestabilizam mesmo a nossa própria noção de independência perante todas essas coisas concretas que nos cercam.